Final Level Cast está de volta para mais um episódio e hoje estamos aqui mais uma vez, só a gangue. A gente tem que dar um nome pra gente. Márcia, como a gente se chama assim? O que? A trupe? A tropa? A gangue? Os migos? Os migos, só os migos. Não, que migos, trupe, não, isso é muito não. Os gostosos demais. É, o Coelho tem razão. Só os gostosos hoje. Excelente, excelente. Eu concordo com o Coelho. Eu já ia perguntar como é que o Coelho tá, mas, cara, o Coelho já começou, né? Chegando assim com uma sugestão maravilhosa. Tô muito impressionado. Ó, hoje eu tô bem, mas tô vendo esse roteiro aqui, ó, as opiniões de cada um aqui, eu tô levando spoiler, já tô achando que eu vou ficar mal. Tô achando que vai ter treta hoje. Vai ter briga. Tô olhando pra você, hein, Cardoso. Cara, toda vez que eu participo, tem treta. Eu sou uma pessoa muito odiada nesse podcast, não é possível. Mentira, eu te amo. Não, você é o tempero que deixa as coisas mais emocionantes, Cardoso. É a isso. pimenta, pô. É, como É diria pimentinha. Helena Rizzo em Masterchef, que eu sou muito Masterchefer, é o spicy. É isso. Mas isso não significa pimenta, não? É, mas ela não fala pimenta, ela fala spicy. Ah, tá, entendi. Ela é Helena Rizzo. Você vai discutir com a Helena Rizzo? Eu não sei quem é a pessoa, mas eu acredito que realmente não tem nenhum cabimento discutir com ela, assim. Exatamente. Só pelo tom do Cardoso, eu não discutiria com ninguém que ele me pergunta nesse tom, se eu discutiria com essa pessoa. Não, jamais, jamais. Ele inventa um nome e fala, você discutiria com fulano de tal? Eu, não, de jeito. Mas, Márcia, como você tá no dia de hoje, dessa nossa maravilhosa gravação? Eu tô bem, né? Não tem como mais a gente não estar bem. Quando a gente aperta o play, fica tudo ótimo. Na verdade, antes mesmo da gente apertar o play, a gente já começa o processo de ficar muito bem. Então, eu tô ótimo. É que você vai liberando, rolou aquelas fofoquinhas, ó, denúncia, tá? Ih. Teve fofoca aqui que eu não participei porque eu cheguei depois. Teve uma Não participei da fofoca, não quiseram me contar. Eu também não, gente. Eu também não tô sabendo dessa fofoca, tá? Foi Eu uma peguei- fofoca privada, gente. Eu chamei o Cardoso, aí o Cardoso falou comigo. Aí a gente ficou de fofoquinha. Aí foi uma fofoquinha entre a gente, assim. Foi Exatamente. um negocinho. Não, tá tudo certo, Dan. Depois eu vou te contar uma parada, tá? Você não conta feliz, não. Ai, Vou te contar um segredo à meia-noite. É isso. É, 100% aquela figurinha da galinha, sabe qual é? Colocando fofoca, perguntando assim, colocando um como se cafezinho. fosse café. É. Aham. Gente, olha só, desculpa, eu passei por um processo seletivo pra chegar nessa fofoca. Então, É. não é assim que funciona, não é? Não é "Ai, assim que funciona." Vamos gravar e a gente já sabe da fofoca. Oxi. Ó, depois bota lá no Telegram do Final Level Cast o formulário pra gente se inscrever pra esse processo seletivo também, por favor, que nossos ouvintes também querem Eu vou participar. abrir o processo seletivo. São pouquíssimas vagas pra essa fofoca. É uma vaga muito concorrida. Mas assim, testa aí, né, gente? O não você já tem. Então, Entendi. Agora me sinto mais incluído. Eu achei, Coelho, essa ideia do formulário uma boa ideia. E falando em boa ideia, olha só. Ah, olha o segue aí. Eu tô ficando bom nesse negócio aí, tá Coelho. cada dia Não, melhor. tá não, amigo, não tá não. Mas fala. Cara, hoje a gente não vai falar de fofoca. Por mais que eu quisesse muito. Eu né? acho que a gente vai fofocar sim, amigo. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mal de algumas coisas e fofocar sobre elas. Ah, então pode ser Exatamente. considerado uma fofoca? Então, pode ser. Ah, eu acho que pode. O Final Level Cast ele é uma grande fofoca bem contada, vai. O que seria um podcast se não uma grande fofoca? Tá aí. Fica aí a reflexão. Aí, acho que a gente tem que mudar a categoria do podcast, né? Ah, podcast de videogames, notícias, não sei o que. Não. Não, fofoca, né? Entendi. Fofoca de games. Exatamente. Fofoca de A games. gente chega assim, gente, vocês viram a bomba que é o jogo dos Avengers? Menina, ouvi dizer que os desenvolvedores botaram roupa no Hulk. Tem que ser assim. É tipo, gente, e a Blizzard, hein? Será que vai acabar? Chega aqui, a mão não espalha. Eu ouvi dizer que tá tendo casos seríssimos lá, hein? Tem que ser assim. É verdade, esse ponto tem Um razão. podcast todo em tom de fofoca. Achei maravilhoso. Fica aí uma ideia, a gente falando, tipo assim, as mesmas coisas que a gente fala, só que tudo em tom de fofoca. Pelo amor de Deus. Fica aí uma ótima ideia, que essa ideia é nossa, tá, gente? Eu não tô jogando essa pra indústria, não. Essa aqui é nossa. Então, talvez um dia a gente faça um episódio todo em tom de fofoca. Por favor, olha, galera, se vocês quiserem ouvir um Final Level Cast todo em tom de fofoca, marca a gente nas redes sociais lá, pedindo, nas redes sociais, né? Falei igual um apresentador da Rede Globo, Falou, que não cita o nome, né? Não pode citar o nome das É, redes não fala sociais. Facebook, é tipo, em uma rede social, fulano falou que não sei o quê. Na rede do passarinho azul. Exatamente. Marca a gente lá, gente. Ó, tem as nossas redes aqui na descrição, tá aqui. Minha, da Márcia e do Coelho, do Cardoso. O Cardoso não É o permite. puzzle, é o puzzle. Ele é low profile, né? Não, eu fico pensando assim, cara, se o cara quer me seguir, ele vai me achar. Então eu não deixo fácil, entendeu? Ah. A pessoa, ela vai me encontrar. Você faz um doce antes, é isso que você faz. Entendi. Tem que se valorizar, né, Cardoso? Exatamente. Não é assim, todo mundo pega, todo mundo Hoje em dia tá segue. tudo muito fácil, né? Ah, quer me seguir, o link tá aí. Não. Não. Com você não. Uma boa maneira
maneira de encarar a internet, não é mesmo? Mas hoje a gente vai falar sobre jogos que têm boas ideias, mas que não são necessariamente jogos tão bons assim, né? Ou sei lá, que decepcionaram a gente. A gente já até falando sobre isso antes de começar a gravar, né? Não necessariamente a gente vai falar de jogos horrorosos, assim, mas a gente vai falar de... eu vou falar de um ou outro aí que realmente... Eu acho que tem um horroroso aqui também, que o Dan vai trazer. Eu? Ah, é verdade. Ô Dan, eu acho que você pode falar por você que você não vai trazer jogos horrorosos. Você sim vai falar de um jogo horroroso, isso com certeza. Não, isso é verdade. Eu vou falar de um jogo péssimo também. Ih, agora eu fiquei na dúvida de qual desses aí. Pois é, então a gente vai falar sobre isso, porque assim, às vezes, né, o jogo não é lá aquelas coisas, ou sei lá, só não agradou muita gente, mas tem alguma ideia ali que a gente gostaria de ver em outros jogos, né? Ou às vezes, sei lá, cara, tantas vezes a gente vê um trailer de jogo que a gente fica, uau, isso vai ser maravilhoso. E aí quando joga é tipo, sei lá, aquele Anthem, sabe? Meu Deus do céu. Vocês lembram desse jogo? Alguém lembra? Nem a EA lembra desse jogo, então pra que eu vou lembrar? Então bora pro papo falar sobre boas ideias e péssimos jogos? Isso é quase aquele boas ideias, ótimos negócios. Não tinha um comercial? Pequenas empresas, grandes Isso, negócios. nada a ver, né? Nada a ver, Daniel. Eu não vou falar isso de novo. Não, foi ótimo. Vamos nessa, então. Vambora. Queridos ouvintes do Final Level Cast, a pandemia ainda não acabou. Inclusive, estamos num momento muito delicado, porque as pessoas parece que acham que acabou, mas não acabou. Então, use máscara, de preferência PFF2. Se não tiver PFF2, use a máscara que estiver disponível, mas use máscara. Tampe a boca e o nariz, porque o vírus é transmitido pelo ar, mais que por contato. Mas também é essencial lavar as mãos, seja com água e sabão ou com álcool em gel. E vacine-se quando for possível, a primeira e a segunda dose. Boas ideias, jogos nem tanto assim. Cara, eu lembro de um jogo que o Kojima fez, essa aí pouca gente sabe, hein? Já começou com polêmica, hein? Kojima. Ele fez um jogo pra Game Boy Advance, cara, que você, tá lutando contra vampiros, o cartucho dele, ele vinha com um sensor de sol pro lado de fora do Game Boy, ele ficava meio que saltado pra fora, chamava Boktai, The Sun is in Your Hands. E aí, cara, era uma boa ideia, né? Você tinha uma arma que pra derrotar vampiros, você precisava da energia do sol. Então, se você não jogasse na luz do sol, você não conseguia capturar a energia e derrotar os inimigos com facilidade, né? Mas como é que tu joga com a luz do sol no Game Boy? Jogar no sol já é terrível. Calor de 50 graus no Rio de Janeiro. Se você não for roubado, você não vai conseguir enxergar nada, ainda vai passar calor. Cara, mas como funcionava isso? Ele realmente captava a energia de alguma maneira e isso respondia no jogo? Sim, ele tinha um sensor solar que vinha na placa do jogo, cara, que ficava meio que projetado pra fora do Game Boy. Só que assim, pelo menos você não precisava jogar enquanto você tava do lado de fora. Você tinha que ir do lado de fora, você recarregava a energia da sua arminha, depois você voltava pra dentro. Legal. Era legal a ideia, era legal. Só que a parte de jogar do lado de fora num Game Boy que tem uma tela, que a gente sabe como é que era a tela de Game Boy naquela época, péssimo. Não dava, né? Isso daí foi quando o Kojima estava cursando a faculdade de publicidade e propaganda, e ele tinha que fazer um trabalho de marketing. Então, isso foi um trabalho em grupo que ele fez, que é basicamente todos os trabalhos que a gente faz na faculdade são boas ideias só no papel. Só que o Kojima tem dinheiro, né? Ele foi Exato, aí ele foi levar pra frente. Apesar de que nessa época, né, não sei se ele tinha tanto, não. Mas ele tinha o povo, né? Então... Meu Deus, mas qual era o nome do jogo, ô Coelho? Chamava Boktai. B-O-K, mudo, T-A-I. Boktai. The Sun is in Your Hands. Só que assim, na verdade, eu nunca nem vi essa fitinha, né? Porque eu joguei em emulador... Nunca vi isso. Caraca, aí você apertava um botão sol, botava energia lá e depois jogava. É exatamente assim, emulador. Você aperta o botão e ele reage ao sol, assim, ele aumenta. Os emuladores que tem essa funcionalidade específica pra esse jogo, né? Porque antigamente você só colocava o jogo lá e você não conseguia jogar. Caralho. Porque não tava preparado, ele só rodava ROM, tá ligado? Cara, eu tô vendo umas imagens aqui e o jogo é bonito até, cara. Então, isso que eu falei, a única coisa ruim do jogo era o fato de você não conseguir jogar ele diretamente no sol e tal. Mas o game design do jogo era legal, as ideias eram interessantes, só que você precisava estar nas condições ideais, assim. Será que ele funciona hoje em dia? Será que é possível jogar hoje em dia sem esse advento da captura de, sei lá, de luminosidade, ou seja lá o que for? Então, no emulador, dependendo do emulador, você consegue. É que eu tô com medo, não pode falar isso muito alto, senão o cancelamento vem, entendeu? Entendi. Não, dependendo da forma como você procurar na internet, talvez ele funcione. Dependendo, talvez não funcione, entendeu? É isso. É isso. Tudo depende de você. Tudo depende de você, exato. não. Entendi. Mas você viu a fitinha? Eu vi,
cara. Que loucura. E parece legal, que tem uma né? continuação o jogo. Caraca, pode crer, eu não sabia não. Boktai 2 Solar Boy Django. Tá aí, ó. E olha, produzido por Hideo Kojima. Aí, ó. Selo oficial de qualidade Nintendo. E ainda tinha ali, ó, a tagzinha ali, ó, Solar Enhanced Gameplay. A gameplay melhorada pela energia solar, olha só. O Kojima gosta dessa frase, não sei o que lá, tá nas suas mãos. Eu tava Eu ia falar pensando isso isso agora. Eu ia falar isso agora. Nossa, nós três. Death Stranding tem uma referência pra esse jogo. Aham. Claramente. Tem mesmo? É The Future? O que é o do Death Stranding? Não é Future não, é Tomorrow. Tomorrow is in your Tomorrow. hands. Verdade. O que o sol também representa dia, né? Tá aí, ó, verdade. Aí, Caralho. ó, gente, se você botar o seu CD do Death Stranding no sol, na parte de baixo pra cima, tá? Vai ficar show. Você vai jogar a versão GOT do jogo. Eu tô na dúvida ainda com ele se essa ideia é boa ou se essa ideia só é muito maluca. Ô, Daniel, ela não é nenhuma das duas, ela é uma ideia Kojima. É isso. Entendi. Esse aqui foi o primeiro Stranding Game, entendeu? Ai, meu Deus. Entendi. Mas vem cá, olha só. Todo mundo aqui tem jogo que não gosta, assim, né? Eu não vou nem falar com a Márcia sobre o Donkey Kong Tropical Freeze, porque eu fico machucado todas as vezes e ela não gostar desse jogo. Mas é possível, né? A gente vê coisas boas em jogos que a gente não curte, né, Márcia? Amigo, olha só, eu sou uma pessoa muito de boa com os meus gostos e desgostos, sabe? Eu acho que, inclusive, esse é o jeito saudável que todo mundo deveria ser. Porque, por exemplo, eu posso não gostar das coisas, mas eu acho que a gente tem que saber diferenciar quando a gente não gosta porque, sei lá, a coisa não funciona, a coisa é mal feita, ou quando a gente não gosta por uma questão pessoal, de tipo, é um estilo que você não gosta, tem uma mecânica que você não gosta. Então eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de saber diferenciar as coisas. E também de reconhecer as partes boas nas coisas que a gente não gosta. Eu acho que é essencial isso. Concordo. É isso. É sobre Obrigado, isso. Márcia. Assim meu coração ficou um pouco mais tranquilo. E você, Dan? Eu acho que... Eu acho que... Às vezes eu pego um jogo, eu tenho uma tendência muito forte a não gostar das coisas, né? E aí, às vezes eu tô jogando aquilo e aí chega num momento que não é que eu não tô gostando, mas não me prende o suficiente pra continuar, sabe? E aí, a gente até tava falando em off, eu vou trazer pra cá, sobre aquela mecânica do Shadow of Mordor, que é o tal do Nemesis System, né? Pra quem não jogou, é uma forma de uma inteligência artificial que os inimigos, quando eles te derrotam, né? Quando eles te enfrentam, eles aprendem ou eles evoluem através desse combate com você. Então, se você é derrotado... Eles evoluem numa hierarquia deles ali, né? É, tipo, o cara pode ser promovido, né? Exato. Você, sei lá, você enfrenta um orc que ele é, vamos dizer, um soldado... Um soldado orc. Um soldado orc, ele derrota você. E você, o seu personagem, ele é um personagem muito importante na trama, né? Então até tem um elemento da história ali. Se ele é capaz de derrotar você, ele passa a ser mais respeitado pelos orcs, então ele passa a ser um capitão orc, não apenas um soldado. E aí com isso ele vai evoluindo, ele vai aprendendo a lidar com você, né? Ele vai ficando cada vez mais forte. E toda vez que você encontra ele de novo, e se você perde mais uma vez, ele vai ficando cada vez mais poderoso e vai ficando cada vez mais difícil de você derrotar aquele inimigo. E esse é um sistema que eu acho muito maneiro. Pra mim é a grande parada desse jogo do Senhor dos Anéis aí. Tanto o Shadow of Mordor quanto o Shadow of War. O que é triste é que eles patentearam esse sistema e não usaram mais pra porra nenhuma, né? Então ninguém pode usar um sistema relativamente parecido, mas eles também não usam pra porra nenhuma. Exatamente. E assim, não é que eu acho esses jogos ruins. Eu só não acho eles tão legais. Eles são um pouco repetitivos, sabe? Depois de um tempo, você fica aqui enfrentando aqueles orcs, aí você enfrenta outro, aí você enfrenta outro, e não sei o quê. Eu sinto que a história tem os seus momentos, mas no geral ela não envolve tanto, sabe? Mas eu acho sensacional esse sistema e eu queria muito ver ele em outros jogos, e isso que o Cardoso falou é lamentável, assim. Eu até fico pensando, né, porque esse jogo é publicado pela Warner. Será que, sei lá, eles não poderiam levar isso pra um jogo futuro do Batman, por exemplo? De alguma maneira, sabe? Seria legal, né? Seria uma forma da gente ver o Nemesis System em outros jogos, assim. Porra, dá pra ver isso funcionando em vários jogos, assim. Nossa, que filha da putagem patentear isso, gente. Pois é. E, pô, seria tão legal nesses jogos de mundo aberto, né? Que tem, tipo, hordas de inimigos e aqueles subchefes, né? Se tivesse essa mecânica de você poder, tipo, cara, não vou passar por esse pedaço aqui agora porque eu deixei aquele inimigo forte demais, eu vou voltar aqui depois, sabe? Eu acho que isso é tão legal, isso combina tanto com um jogo de mundo aberto, que é uma coisa, né? Sim, pensa nisso numa aplicação, um jogo como Forza, por exemplo, tipo, você sempre fica em segundo pra um cara específico. Daí esse cara, ele vai, tipo, ficando mais foda, o carro dele vai ficando mais foda e vai
vai ficando cada vez mais difícil você vencer ele, tá ligado? Vira tipo um arqui-inimigo, sabe? Podia ser um sistema que funcionaria legal. Verdade. E tipo, no caso do Shadow of Mordor, uma das coisas legais que o jogo tem também é a dublagem dos orcs. Tipo, eles são todos cheios de personalidade. São personagens interessantes. Então, quando você vai deixando eles poderosos, eles continuam interessantes, né? Porque tem uma interpretação legal ali dos dubladores. E aí surge exatamente essa sensação aí que o Cardoso falou de ser um arqui-inimigo. Como se você criasse uma história com aquele personagem, né? Cada vez que você volta a enfrentar ele. Pô, mas isso é muito da hora. Eu não tô entendendo. Você não gosta desse jogo? Não. Ah, assim, entendi. eu acho que sim, o jogo ele não tem nenhuma variedade de cenário pra começar. Ele se passa todo em Mordor. Isso é o Shadow of Mordor, tá? O Shadow of War melhora um pouco isso. Mas o Shadow of Mordor, ele é todo ali. Então ele é todo aquele mesmo cenário, né? E por mais que seja legal essa coisa dos inimigos, deles ficarem cada vez mais poderosos, os combates são muito parecidos, sabe? Ao longo do jogo. E você não tem, sei lá, um super chefão que você enfrenta, sabe? Um arco da história que acontece sei lá o que e que muda o rumo. Ele tem um mundo aberto só por ter um mundo aberto, né? Porque, tipo, o mundo é muito vazio, né? Sem vida. Muita gente chamou na época ele de um Ctrl-C, Ctrl-V do Assassin's Creed, né? Que ele tinha aquele lance das torres, de você ir abrindo o mapa, subindo nas torres, exatamente igual ao Assassin's Creed. Só que as missões que você tinha pra fazer ali não eram muito legais, assim. Então, no fim das contas, ele se resumia a você abrir um pedaço do mapa, enfrentar um capitão que tava ali naquela área, aí você avançava, enfrentava um outro capitão, e não sei o que, e por aí vai. E aí no meio do caminho você acabava perdendo e transformava um inimigo comum no mais forte, e aí o jogo se tornava mais longo, né? Mas, sei lá, no geral eu acho a progressão do jogo fraca, assim. Parece que eles colocaram todos os esforços deles em criar uma mecânica, que no caso é essa, que é muito maneira, e esqueceram de focar no resto, sabe? Mas faz sentido. Ah, mas deve ter sido isso mesmo. Justamente eles terem feito o jogo em volta disso. Esse jogo vendeu bem, será? Ele teve uma continuação, né? Teve continuação. A continuação é melhor? Não falam tão bem da continuação, não, quanto falam do primeiro jogo. É, a continuação. Dizem que as DLCs são muito boas. Eu não joguei, não sei dizer, mas até onde eu joguei do jogo, ele tem uma variedade um pouco maior de cenários, assim, que pra mim é um grande problema do primeiro, mas ele ainda assim segue esse ritmo repetitivo, meio cansativo, assim, um jogo de mundo aberto e tal. Sabe aquele problema que a gente já debateu aqui do jogo de mundo aberto? Que tipo, é um mapa gigante, mas não exatamente tem coisas tão legais pra você fazer, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim, ele cai um pouco nesse problema, assim. É, tem muitos jogos que caem nisso, né? Tem muitos jogos que tem isso que você falou, às vezes é uma mecânica dentro do jogo que é muito bem executada, parece que o propósito todo do jogo era em volta daquela ideia, e aí o resto do jogo meio capenga porque não sobrou dinheiro pras outras coisas, né? Às vezes não é uma mecânica, às vezes é uma tecnologia. Um bom exemplo, às vezes, é até mesmo a tecnologia em si ser feita com uma ideia que parece ser muito legal e futurista, mas na verdade é uma porcaria. E eu estou pensando, me perdoem os meus queridos compatriotas nintendistas, mas a Power Glove, ela é legal só no conceito, assim, na ideia, né? Tipo, ela é uma peça de tecnologia que ativamente piora a sua experiência de jogo, né? Vocês já usaram a Power Glove? Essa eu não conheço, o que é isso? Você nunca viu isso, amiga? Não. Eu não tenho idade, amigo, não tenho idade pra conhecer Power Glove. Eu sou muito jovem. Márcia é muito jovem. Márcia, é o seguinte, era uma luva, ela foi licenciada, não necessariamente foi feita pela Nintendo, mas ela foi super marketeada, teve um filme inteirinho girando em volta da Power Glove, que é uma luva que você conectava ela na sua mão pra jogar Nintendinho. A ideia era tipo, caralho, o poder do jogo de controlar ele tá na minha mão, e aí tinha uns botões em cima da luva, tinha sensor de movimento na época do Nintendinho. Nossa. Tinha sensor de movimento. Só que, caraca, cara, era um pedação de plástico que sua mão ficava suando lá dentro, porque era quente pra caramba. Pra você fazer um jogo funcionar, você tinha que colocar um código. Então, não era nem um pouco prático, né? Você ligava o jogo, aí você tinha que usar uns botõezinhos pequenininhos que tinham em cima da luva, assim, pra ficar apertando, e cada jogo tinha um código longo, totalmente diferente. Aí você podia usar os controles de movimento que não funcionava direito, porque era uma tecnologia muito rudimentar ainda. E aí, depois de toda essa trabalheira, você finalmente estava livre pra jogar o jogo que você queria de uma maneira muito pior do que você simplesmente podia jogar com o controle, sabe? Eu tô vendo imagens dela aqui porque você, tipo, controlava pra andar essas coisas no controlezinho. Sim. De uma forma bastante desconfortável. Meu Deus. Sim, de uma forma bastante desconfortável. Às vezes era movimentando a sua mão de um lado pro outro, pra cima e pra baixo. Às vezes era, tipo, fazendo movimento com seus dedos que não funcionava direito. E às vezes você tinha que apertar os botões que estavam em cima da luva, sabe? Você tem a Power Glove? Ou Não ele? tenho. Eu tenho amigos que têm, eu já usei deles. Eu nunca tive uma, sempre quis, na verdade. Assim, é uma coisa legal, sabe?
sabe? De ver. Tipo, imagina, Márcia, anos 90, assim. Uau, caraca! Até hoje em dia, tipo, ela tem esse visual muito retrô, futurista, é muito legal. Ela parece um acessório do Daft Punk, sabe? Parece que, tipo... Isso, é verdade. Verdade. Como se fosse parte do traje deles, aquilo ali, né? Lembra muito, Eu assim. tenho certeza que Eu falei anos 90 porque eu acho que ela ficou mais popular aqui, assim, nos anos 90. Nunca foi muito popular, mas ela é dos anos 80, só pra alguém não me corrigir depois, falar assim, Coelho, não sei o quê. Mas assim, é legal a ideia, eu acho. Só que, tipo, é a pior coisa que tem pra você poder jogar, sabe? Pois é. Amigo, realmente, é legal pra você ter ela exposta num lugar, assim, não pra usar. Eu queria, inclusive, se alguém estiver vendendo, ó, fala comigo aí, pô, vamos negociar. Pô, Coelho, tu fala que o bagulho é ruim e tu quer comprar, pô, aí é foda. É que daí eu posso fazer uma análise e reclamar com propriedade, entendeu? Ô, Coelho, tem aqui R$2.500, se você quiser comprar. Nossa senhora, olha só, gente, já desisti. Gente, é horrível, tá? Lojas, me mandem mimos. Mas olha, é só pra... Antes da gente entrar muito nos jogos, assim, eu sei que eu quero ouvir da Márcia e do Cardoso. O Coelho citou a Power Glove e ainda nesse campo de acessórios, assim, sabe um que eu colocaria um pouco nesse pacote de boa ideia, mas que não foi o que poderia? É o Kinect, cara. Nossa, eu tava pensando aqui também. Vocês lembram do Kinect quando ele foi anunciado? Poxa. Vocês lembram daquele primeiro vídeo dele? Eu lembro. Eu fiquei enlouquecida com o Kinect. Que era o Project Natal, né? Era um negócio Isso, feito assim. por um brasileiro, inclusive, por isso que tinha esse nome. É mesmo? Eu não sabia, não. Quem encabeçava o Project Natal era um brasileiro. Vou até ver o nome dele aqui. Cara, o Kinect, ele tinha um potencial gigante, né? De ser uma coisa, assim, que, meu Deus do céu. Eu me lembro do Star Wars, tipo, que era o pessoal fazendo os movimentos como se fosse sabre de luz ali. Nossa, esse jogo do Star Wars era tenebroso. É Nossa, horrível, horrível. Pra você andar pra frente, você tinha que meio que se jogar pra frente, assim, ó. Só que sem ir pra frente de verdade. Você só fingia, tipo... E aí, era muito ruim, Você mano. dava um susto, assim, do Kinect ali, ó, pra andar. É tipo isso. Aqui, ó. A homenagem do Project Natal, ela vem por conta do fato de Alex Kipman, gerente da Microsoft responsável pelo desenvolvimento do projeto, ser brasileiro. Então, um abraço pra você, Alex. Vamos falar mal aqui um pouquinho do Kinect, mas nada na amizade. Não, a gente não vai falar mal do Kinect. O Kinect é legal. A gente vai falar mal de ninguém ter aproveitado o Kinect. Tiveram uns Então, jogos, tem uma vai. aplicação legal do Kinect, que na época saíram várias matérias sobre isso, que era a aplicação dele pra medicina. Porque é verdade. ele era um hardware que ele era de propriedade aberta, se não me engano. Ou você podia, tipo, desenvolver pra ele de forma aberta, você não precisava ter um kit de desenvolvimento, certificação e tal, não sei o quê. Daí muita gente desenvolveu pra questões de saúde mesmo. E aí, tipo, cirurgias feitas remotamente. Sei lá, tinha vários rolês, assim, feitos pra medicina. Eu achei isso muito foda. Mas pra videogame, de fato, realmente, meu Deus do céu. Apenas Dance Central. Não existiu nenhum jogo que era bom. Cara, o Just Dance era legal, vai. É isso que eu ia falar. Ele era legal pro Just Dance. Eu prefiro Dance Central. Era o melhor jogo que tinha. Esse eu nunca joguei. É a mesma mecânica, é jogo de dança. Só que eu sou muito mundinho Dance Central. Eu odeio Just Dance. Porque eu sou uma pessoa que joga sozinha. E jogar Just Dance sozinho não tem a menor graça, porque as danças são meio bobas. E é legal com os amigos, porque, né, todo o clima. O Dance Central, ele era exclusivo, né? E ele era muito legal porque você aprendia uma coreografia mesmo. Então, você começava no fácil, aí tinha o médio, tinha o difícil. E tinha aqueles módulos pra você aprender as coreografias. Se tivesse um passo que você não pegava, você entrava numa área lá de aprendizado pra aprender. E era umas coreografias mais coreografias mesmo. Não era tanto igual o Just Dance, que o Just Dance é uma coisa mais... uma brincadeira. Pra mim, pelo menos, eu sempre vi dessa forma. É meio bobinho as danças e tal. O Dance Central não, era tipo umas coreografias legais, assim. Eu gostava muito. É uma pena que o Kinect não tenha ido além, né? Ele tinha um potencial... Bom, ele parecia ter um potencial muito grande. E esse lance que o Cardoso falou do uso pra tratamentos e tal, isso também rolou com o Wii. Eu me lembro de uma matéria até que eu li na época, assim, né? De uma universidade em algum lugar do mundo, Estados Unidos, não sei se era na Inglaterra, sei lá, que eles estavam usando o Wii, né? Para usar em pessoas que tinham demência e que começavam a atrofiar, sabe? Então eles usavam o Wii pra pessoa poder se movimentar e fazer as coisas e de forma divertida, assim, né? Então é legal esse lance do movimento. Agora, tem uma coisa muito curiosa do Kinect, que foi uma notícia que saiu esse ano. Eu li esse ano, não lembro agora se ela é uma notícia antiga. Vocês viram aquele lance do Kinect usado para caçar fantasmas? Ah, não. Quê? Vocês chegaram a ler isso? Não. É uma produtora gringa aí de algum lugar, que os caras são, entre aspas, caçadores de fantasmas. E aí o que eles fizeram? Eles usaram o Kinect porque o Kinect, o sensor dele, ele pega, tipo, entre aspas, o esqueleto da pessoa que está na frente do sensor. E aí eles descobriram que usando o sensor apontando pro vazio, eles achavam coisas que não estavam ali usando o sensor. Caraca, que
louco. Então, quando a gente tava jogando o Kinect, o sensor captava um negócio que não estava lá, não era bug, era fantasma. Era fantasma. Cara, que papo. Ai, que delícia. Não, só existe essa possibilidade. Não existe outra E possibilidade. eu tenho certeza que o Daniel jogou o Kinect dele pela janela quando ele descobriu isso, que ele não queria ver fantasma nenhum. Nunca mais eu ligaria isso. Depois vocês procuram essa notícia, porque eu não é lembro... de 30 de outubro. Mas é desse ano mesmo? É, desse ano, 30 de outubro de 2021. Joguei aqui no Tecmundo, né? Uhum. Kinect vira equipamento caça-fantasmas no YouTube, cara. Os caras acharam aqui uma parada. Mano, Gente, que eu irado. não recomendo que vocês que tenham o Kinect caçem fantasmas, tá? Só quero deixar isso claro aqui nesse podcast. Isso, tá parecendo que tem história. Se tem aviso, tem história, hein? Não, quebrei meu Kinect porque, porra, Final Level Cast fez eu procurar fantasma, achei, fiquei puto e Não, quebrei. a gente tá recomendando não procurar fantasma. Pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Deixa o fantasma quieto lá. Ou liga o seu Kinect, dá play no Dance Central e deixa o fantasma se divertir. Exato. Pô, se você pode dançar, por que o fantasma também não pode? Exato. Era tão bom jogar de dois. Vocês são foda, mano. Às vezes os fantasmas só querem se divertir. É aquele filme, os fantasmas se divertem. É, do Exato, aí Beetlejuice, você pode né? ter certeza. Tem um Kinect lá. Exatamente. Daí que veio a inspiração do Kinect, né? Do Beetlejuice. Exatamente. Entendi. Mas, Cardoso, fala pra gente, cara. Um jogo aí que você, sei lá, que tinha alguma mecânica que você achava legal, que tinha uma ideia boa e que no fim das contas você não curtiu tanto, te decepcionou. Vou começar aqui polêmico, hein? Polêmico. Pokémon Sword and Shield. Ah, não, mas já começou, mano. Eu achei que você ia colocar o primeiro da lista, não tava preparado ainda. Pô, Coelho, eu boto aqui na lista, mas não é pra seguir, é pra deixar você confuso, mano. Depois eu vou trocar o bagulho, entendeu? Então, Pokémon Sword and Shield. Eu não tinha o Switch na época que o Pokémon saiu, esse Pokémon. Então eu acompanhei um pouquinho, assim, mas não fiquei vendo trailer, não fiquei vendo gameplay, porque eu queria ter a experiência de jogar pela primeira vez e tal, sem saber muito sobre o jogo. Mas uma das coisas que a nossa querida Nintendo vendia era que era um jogo de mundo aberto, que ia ter ali uma Wild Area. Todas as propagandas é o Breath of the Wild do Pokémon, que não sei o que lá. Aí beleza, aí eu fui jogar o jogo, aí a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Meter o dedo no analógico direito pra mexer a câmera. E aí não dava pra mexer. Tava ali 2Dzão, clássico do Pokémon. E aí eu falei, porra, não dava pra mexer a câmera? Não era Wide Area, não sei o que. Daí eu fui descobrir depois que tinha um espaço específico onde você poderia mexer a câmera, onde o jogo seria mais livre, taranana. Mas aí a decepção ficou. Aí eu nem acho um jogo lá muito maneiro e tal, mas essa coisa da Wild Area ser muito pouco explorada, sendo a grande novidade do jogo, eu achei bem fraco, me decepcionou bastante. Tá certo, não falou nada de errado. Eu tava preparado aqui pra treta. A única decepção verdadeira aí é que se você assistisse esse canal Coelho no Japão, teria evitado essa desinformação aí, tá? Só pra... Mas eu não tive desinformação. Eu não quis ter informação nenhuma porque eu queria viver a experiência. Mas aí, nos trailers da própria Nintendo, ela só vendia a Wild Area, cara. Se você olhar os trailers, é tipo assim, caralho, Wild Area. Não, mas a própria Wild Area do Pokémon Sword and Shield, ela é meio decepcionante também. Ela fica mais legal nas expansões. A última coisa que ela é Wild, tá ligado? Ela é uma area. Eles deviam ter chamado só de area. Sem dúvida, é uma area feita. Agora Wild fica... Exatamente. Vai, Daniel, fala de Pokémon. Fala, Dan. Cara, o pior é que, assim, eu gosto do Sword and Shield de forma geral. Pra mim, no fim das contas, o saldo dele é positivo. Mas eu concordo muito com o que o Cardoso falou, porque eu acho que a Wild Area ela é uma ideia foda. A questão é que ela não deveria ser apenas uma ideia dentro de um jogo de Pokémon. Ela deveria ser a base do jogo, né? Acho que esse é o grande problema da Wild Area. Ela ser um elemento isolado dentro do jogo ali. E aí dá essa discrepância, né? Quando você entra numa cidade, tipo, a cidade ela é toda bonitinha, ela tá toda legal ali, os NPCs, aquela coisa toda do Pokémon que a gente já conhece. E aí quando você entra na Wild Area, que era pra ser a parada super impactante do jogo, ela é toda bugada e tal. Então assim, ela é uma ótima ideia. Mano, as árvores de papelão não tem a menor condição. Né? Não, mano, olha só, essa parte eu passo pano, assim, eu realmente não ligo muito pra isso. Claro, poderia ser melhor e tal, mas eu acho que o Pokémon Sword and Shield é muito divertido. Realmente, o que me irrita um pouquinho é a parte que o Cardoso falou, que o que eles venderam, que era legal, a ideia nova do jogo era da Wild Area, é chato, mano. É legal nas expansões, isso é, mas no jogo em si, é meio...
sei lá, não ficou legal igual eles venderam, né? Mas é porque ela não tinha que ser uma coisa isolada, sabe? Pois é. O escopo do jogo tinha que estar dentro da Wild Area, sabe? As cidades tinham que estar ali, como você falou, como é na primeira expansão, por exemplo. Aquelas torres de desafio, o dojo lá, onde você pega aquele Kubifu, né? Aquele ursinho lá. É tudo dentro de uma grande Wild Area. O jogo tinha que ser daquele jeito, cara. Que eu acho que eu já falei isso aqui em um outro programa, há não muito tempo até, é que a impressão que passa é de que eles tinham um jogo pronto, que era o jogo sem a Wild Area. E aí eles falaram, mano, quem acompanhou as notícias e tal, sabe que a Game Freak não queria levar Pokémon pro Switch, né? Eles queriam manter no 3DS. Só que tinha que levar, porque, pô, o Switch tava lá voando baixo. A impressão que dá é que eles tinham um jogo pronto pra lançar no 3DS, e aí eles falaram, putz, vamos ter que adaptar essa parada pro Switch aqui. Exatamente. A gente não pode fazer mesmo um copia e cola aqui do Sun e Moon, cara. Vamos meter um negócio novo. Aí eles foram e meteram a Wild Area ali como uma grande novidade, que é uma ideia maneira, mas é muito mal executado, assim, tipo, é triste até. Não, e tem uma coisa que me incomoda muito da Wild Area, a gente cresceu com o Pokémon tendo, sei lá, os Pokémons estão em lugares mais específicos. Tem lugares que você vai encontrar o Pokémon X, tem lugares que você vai encontrar o Pokémon Y e assim vai, certo? Quando a gente chega na Wild Area, é uma bagunça. Tem Pokémon elétrico, Pokémon, porra, Onix, Pokémon, sei lá o quê. E tipo assim, ele brota do nada, tá lá andando e pá, aparece um Onix do teu lado e fala assim, caralho, que porra é essa? Então, tipo assim, parece que não tem controle. O negócio é tipo assim, porra, vamos soltar o cara aqui, o bagulho aqui vai ser 3D e vai aparecer Pokémon pra caralho aqui de tudo quanto é jeito. E foda-se, é isso aí. E aí, tipo assim, parece que não tem um padrão, tá ligado? A gente não sabe qual que é o Pokémon que a gente vai encontrar lá, sacou? É muito bizarro isso. Ah, mas isso eu acho legal. Isso eu acho legal. Bug, it's a feature. Pô, mas é um feature muito ruim. Puta que pariu. Tu tá andando, aí, porra, um Pokémon do tamanho do Onix, que é um bagulho gigantesco. Você vai ver ele de longe. Você não vai tá andando e o bicho vai sair do nada do céu, tá ligado? É isso que eu acho esquisito, não, isso pô. sim. É muito esquisito isso. É, mas aí é o problema que é o que o Coelho falou, que ele não se incomoda tanto, né? Não é muito bem executado, né, o negócio. Faltou polimento ali, faltou braço, né, pra poder evitar isso. É porque eu já espero um pouco da Game Freak, tá ligado? Pô, isso é muito louco, gente. Vocês têm que se amar mais, gente. Porra, como assim, mano? Eu espero pouquíssimo da Game Freak. Eu sou, tipo, super crítico da Game Freak. Eu acho que eles tecnicamente são horríveis. Eu já esperava isso, mas mecanicamente eu acho eles bons. E a Wild Area me decepcionou mecanicamente. Esse aqui é o meu maior problema com ela. E é por isso que eu gosto da Isle of Armor, né? Que é uma região inteira que é grandona, assim. Você pode colocar o Pokémon grandão andando atrás de você. Tipo, que no jogo base você não consegue fazer também. O jogo parece mais coeso dentro daquela área grande, porque daí as missões, elas são dentro da Wild Area, né? Tudo que você faz ali dentro, você tá explorando aquele mapa grande, que era o que o jogo deveria ter feito. Mas o jogo base, mano, eu concordo totalmente, Cardoso. Não vou nem falar nada, não. Triste. Eu ia puxar um outro negócio de Pokémon aqui, mas a gente já falou muito de Pokémon, então eu quero saber da Márcia. Márcia, por favor, seu relato. Deixa eu ver. Quem que eu vou machucar primeiro? Coelho, eu vou começar com você. Tá tudo bem, amiga. Eu quero falar de uma grande decepção que eu tenho. Acho que ninguém sabe, eu nunca comentei disso aqui, que é Donkey Kong Tropical Freeze. Cadê o Guilherme Dias agora? Deu um burro da casa dele. Ele nem sabe porque... Ai, não sei, me deu um sentimento aqui. Era isso, Guilherme Dias. Então, Donkey Kong Tropical Freeze foi pra mim, assim, uma extrema decepção, porque eu sou uma extrema amante dos Donkey Kongs de Super Nintendo. Pra mim são um dos melhores jogos já feitos, é a minha opinião. E eu gostei muito do Donkey Kong de Wii, que é uma vibe já diferente dos de Super Nintendo, e é mais parecida com esse, né, com o Tropical Freeze. E eu, sinceramente, não sei se os jogos realmente são muito diferentes. Eu até queria jogar o de Wii de novo pra eu tirar isso da minha cabeça, porque eu realmente não sei, na minha cabeça seria tipo assim, não uma continuação, mas né, mais do mesmo. E eu lembro que eu joguei, eu gostei muito dele no Wii, só que, não sei, gente, quando eu peguei o Tropical Freeze pra jogar, eu achei um jogo tão a mesma coisa e difícil além do necessário. E, né, jogos da Nintendo são caros, então tudo isso me bateu muito. Eu acho que alguma coisa na paleta de cor, talvez, não sei direito, porque pra mim todos os mundos do Donkey Kong parecem o mesmo mundo. Eu não tenho a sensação de que eu troquei de mundo, eu tenho a sensação que eu troquei de fase. E eu acho isso um defeito, porque a graça dos Donkey Kongs de Super Nintendo, principalmente pra mim, era justamente isso. Eles tinham um visual, um design dos personagens, dos inimigos, das fases, mesmo sendo meio batido, né? Floresta, vulcão, gelo, etc. Tinha uma identidade muito deles, sabe? Eu sinto que não tem isso nesses novos. E no Tropical Freeze, principalmente, pra mim, parece
que eu tô sempre na mesma floresta, assim, eu só mudei um pouquinho. E isso me incomoda muito, tanto que um dia eu já até fiz no Twitter, eu peguei uma imagem de uma fase de cada mundo e coloquei lado a lado, e você olhando, assim, sem prestar atenção nos detalhes, você olhando um pouco de longe, é a mesma coisa. Não tem nada que salta de essa é uma imagem de um lugar, essa é de outro, essa é de outro. Isso me incomoda muito. Eu sinto falta dessa criatividade que os outros tinham. E a questão da dificuldade, que eu acho ele um jogo muito difícil. Eu me sinto muito punida por erros bobos. E sendo o tipo de jogo que é tipo uma plataforma, sabe, muito friendly. Não era pra ser tão estressante. E ele é estressante. Então junta essas duas coisas pra mim e ele é um jogo extremamente decepcionante. Mesmo no Funky Mode? Ah, amigo, eu não lembro se eu testei nesse modo, mas tipo assim, o normal, sabe, deveria ser mais ok. É uma piada que, tipo assim, todo jogo eu tinha que ter o Funky Mode. Como que é o Funky Mode? Eu acho que eu nunca joguei. O Funky Mode, você joga com o Funky Kong, que o Funky Kong, ele é aquele macacão que ele é todo descoladão. Que voa, né? Tem uma prancha. É, ele tem uma prancha de surf e tal, e como ele tem uma prancha de surf, ele roda ela no ar e plana nela um pouco. Então, ele tem o pulo duplo do Diddy Kong e ele ainda consegue planar um pouquinho. E ele tem a pisada no espinho do Cranky Kong, então ele não morre pra espinho também. Ele tem todos os poderes. Além disso, ele ainda tem 5 vidas, que é diferente das 2 vidas do resto dos personagens, né? Bom, isso é bom. Talvez isso amenizaria um pouco pra mim. Mas a parte do visual me pega demais. Falta um contraste nas cores das coisas, dos itens. Tipo assim, geralmente os jogos, e não só jogos, né? Tudo no mundo. Filme, pinturas, etc. A gente, tipo, vai destacar aquilo que é mais importante. De alguma forma. Não precisa ser um negócio neon piscando. Não precisa ser assim. Mas vai ter um contraste pra você já bater o olho e saber que aquilo ali é uma coisa diferente. E nesse Donkey Kong, eu não sinto isso. Eu sinto que quando você olha, assim, se você pegar uma tela de alguma fase, a fase parada e você olhar, não é uma coisa imediata você já bater o olho e saber ali é uma área de perigo, ali é um item, ali é não sei o que. Falta um contraste. É tudo meio que a mesma cor, assim. Isso, não sei, me incomoda. E não é que tinha que ser, né, sei lá, fundo preto e branco e uma coisa vermelha. Não, mas tinha que ter essa diferença pra você sentir áreas diferentes. Eu morria muito porque você tá andando e aí você tá andando meio rápido e quando vê era um espinho. E eu não vi que era um espinho com a minha visão periférica, porque a gente não olha diretamente pras coisas que estão à frente. E isso pra mim é uma coisa assim, talvez a dificuldade venha até um pouco disso. Eu não consegui enxergar direito, não é nem enxergar, mas meu cérebro não processar antes da coisa tá na minha linha de visão direta. Isso eu acho um problema muito grande. Talvez as outras coisas que me incomodam não me incomodariam tanto se isso fosse melhor. Talvez, não sei. Eu discordo de tudo. Tudo bem, amigo. E Márcia, assim, você tinha uma carga de expectativa com alguma coisa? Tipo, tinha alguma coisa que, sei lá, alguma ideia ali que você curtia e acabou te pegando? Ou era simplesmente, tipo, era um Donkey Kong pra mim só por ser um Donkey Kong? Tipo... Então, a minha expectativa era ser um Donkey Kong, porque eu adorei o de Wii. E basicamente os dois são a mesma linha. É meio que uma continuação. Eu esperava um jogo de Donkey Kong nos moldes do de Wii, ok? E assim, não era nem que eu esperava uma coisa que me remetesse ao Super Nintendo, porque eu já tinha jogado do Wii. Então nem era uma expectativa tão além. A minha decepção foi essa. Eu esperava um jogo de Donkey Kong que fosse mais ou menos a experiência que eu tive no Wii e não foi. E foi o que eu falei no início. Eu até queria jogar de novo o de Wii pra ver se eu que fiquei com uma lembrança errada do jogo ou se realmente existe essa diferença entre os dois. Porque eu não lembro de ter sentido esse incômodo jogando do Wii. Justo. Olha, a questão que o pessoal reclama demais em relação a essa paleta de cores é que os Donkey Kongs do Super Nintendo, eles eram mais sombrios, né? Eles eram mais dark, eles tinham lá os Kremlins lá, que você entrava nas minas e eles eram meio que aqueles jacarezões meio realistas e tal. Nesses novos Donkey Kongs, eles tiveram a ideia de mudarem completamente o clima. Mais convidativo. Eu acho que veio isso da época do Wii, que tinha que ser mais convidativo pra vários públicos e tal. E muita gente não aceitou isso bem. Amigo, mas olha só, não é a ideia. A execução foi feita não muito bem. Na minha concepção. Porque, por exemplo, se eu pego os Super Mario, os novos, eles têm esse contraste. E eles são mais coloridos, de certa forma, eles têm esse 3D que às vezes confunde até um pouco pra você visualizar, mas eles têm esse contraste muito bem feito. O Donkey Kong, eu sinto que o cenário é tão saturado quanto os objetos de interação, os objetos de interesse. E como tudo é muito saturado, tudo se perde nesse mundo de cor. Podia ter muita cor, podia ser mais alegre, mais etc. Porque pra mim
tem que ter camadas, né? Tipo, o cenário atrás, o cenário que você anda e os itens. Então, o cenário mais pra trás, ele tem que ser um pouco mais apagado. Ele não pode ser uma coisa que salta tanto aos olhos. E nesse Donkey Kong eu sinto que o cenário onde você tá e os itens estão tudo com a mesma coloração, com a mesma intensidade. E eu acho que isso fica um pouco confuso de você ver rápido, identificar rápido, sabe? No bater de olho você já identifica o que é cada coisa. Porque em outros jogos da Nintendo não tem esse problema. Em outros jogos, no geral, não tem esse problema. E no Donkey Kong, isso me incomoda. E além que os cenários atrás também tem muita informação. Atrás sempre tem muita coisa. Tem muita árvore, tem muito não sei o que, tem uma parte de fase atrás também. Então, assim, é muita informação pra você processar em pouco tempo. Eu sinto que é um pouco isso também. Tudo bem, amigo. Coelho caído no chão no momento, em posição Derrotado. fetal. Mas, amigo, você pode gostar. Talvez é uma coisa minha que isso me traz uma dificuldade que não é todo mundo que tem. Talvez é uma coisa particular minha. Tô achando interessante o seu ponto de vista, porque eu vejo o jogo muito diferente, mas aí daria um episódio inteiro da gente discutindo. Eu acho que é muito questão de visão, realmente. Por isso que, assim, quando as pessoas falam, o jogo é ótimo, eu falo, ok, eu gostaria de ter essa visão, mas pra mim, eu acho ele muito estressante. Eu sinto que tem muita informação, muita coisa, e eu não consigo tirar muita diversão disso. Mas, assim, é aquela coisa, ainda é um Donkey Kong, então ele tem coisas muito legais, né? Tipo, os chefes são legais, os personagens, no geral, de Donkey Kong sempre são muito legais. Eu gosto da diversidade de chefes e tal. Eu só sinto falta realmente disso, da diversidade de cenários e situações, dessa coisa das cores ou da construção das fases de alguma forma. Justo. Coelho triste no momento, Guilherme Dias triste no momento. Recuperando. Mas, Eu Coelho... tô feliz. Cardoso ao longe rindo. Exatamente. Quero saber de você, Coelho, meu querido amigo. Dan, olha só, Dan. Vai. Pensa aqui, ó. Pensa aqui comigo. Tamo aqui. Vai, Coelho, pode reclamar de control, vai. Não. Chumbo trocado não dói. Amiga, pensa aqui comigo. Eu amo Pokémon. Tipo, faz parte da minha vida. Eu tô pensando aqui, ó, a cabeça de uma criança, entendeu? Cara, eu tô aqui imaginando. Eu vou pra rua e eu imagino que tem um Pokémon no meu jardim. Caralho, Coelho, pelo amor de Deus, mano. Toma seus remédios, por favor. E aí eu tenho uma pelúcia de Pokémon e eu falo com ela. Não eu, gente. Tô falando das crianças, cara. Que isso? Tá. Tá bom, Coelho. Tá entendi. Bom, tá bom. Eu tô filosofando na criação de um game novo. Ele falou, pensa com a cabeça de uma criança. É verdade. Estamos aqui criando um game novo e o desenvolvedor pensa, cara, vamos fazer um jogo onde as crianças podem falar com o Pokémon. Vai ser incrível. Isso vai dar muito certo. A criança, ela fala, o Pokémon reage. E aí nasceu Hey You Pikachu. Quem já conhecia esse jogo? Eu não conheço. Eu conheço, infelizmente. Graças a Deus não conheço. Vocês não conhecem, então tá bom. Olha só, é um jogo de Nintendo 64. Tá ligado que o Nintendo 64 atrás do controle dele, ele tinha uma parada que você conectava coisas, Era né? o Expansion Pack, não? Um rolê assim? Não, o Expansion Pack era dentro do console. Eu tô falando atrás do controle, cara. Você conectava, tipo, um Rumble Pack, que o seu controle podia tremer em certos jogos. Isso. Tinha um negócio que você conseguia colocar uma fita de Game Boy ali, tipo, que você podia usar até mesmo no Pokémon Stadium pra jogar lá os jogos de Game Boy e colocar os seus jogos de Pokémon dentro do jogo. Enfim. E aí você tinha o acessório do Hey You Pikachu. E ele tinha esse nome porque o acessório era um microfone, cara. E era um microfone, assim, com a pontinha amarela. Era até bonitinho. Você encaixava atrás do controle e aí você conseguia falar Hey You Pikachu. Você falava com ele, entendeu? Como é que falava? Hey You Pikachu. E ele respondia Pika Pika. Pera, não, como é que ele respondia? Pika Pikachu. Era assim que ele falava, mano. Pikachu que depois de fumar uns cigarros. Pra mim isso é o GOT. Qual é o problema do jogo, pô? É, exatamente, Cardoso. Imagina agora nas propagandas de televisão. Caralho, você tá falando com o Pikachu, mano. É incrível. Você falava, Pikachu, come here. Aí o Pikachu vinha andando. Aí você dava comandos pra ele, tipo, pega aquilo. Você jogava uma parada do Pikachu e ela pegar. Só que estamos falando de um microfone rudimentar na época do Nintendo 64. Mano, o Pikachu não entendia nada que você falava. Nada. Mas tinha uma parada engraçada. Se você falasse pra ele, PlayStation, ele ficava triste. E isso ele entendia. Caralho, eu não sabia disso. Que maravilhoso. Mano, muito bom, mano, muito bom. Mas você tentava falar com ele e era tipo aquele microfone de avião, tá ligado? Assim?
exatamente isso. E, tipo, era um jogo caríssimo também, né? Porque ele vinha com um acessório, né? É, e ele não entendia. Você às vezes chamava ele, ei, Pikachu, Pikachu, ainda mais criança, ele tava empolgadona lá, Pikachu, come here, let's play together, não sei o quê. E a única coisa que o Pikachu fazia era, tipo, virar a cabecinha pro lado, assim. E as pessoas reclamando de Cyberpunk, né? Aí, ó. Tá vendo? Eu tenho uma pergunta com ele. Você, quando era criança, você teve esse jogo? Você tentou falar com o Pikachu e você ficou iludido? Não, eu testei esse jogo na loja, mano. Eles tinham esse jogo na loja. Caraca. E aí tinha nas locadoras também. A primeira relação que eu tive com esse jogo foi na loja. E eu não consegui falar com o Pikachu com nada, assim. Eu ficava tipo, caramba, ele não me entende. O que eu tenho que falar? Eu achei que o meu inglês era muito ruim. Será que sou burro? Será que eu sou burro? É. Falei, não, de repente é porque tá barulhento aqui na loja. Aí eu aluguei o jogo. Ah, entendi. Mano, mas não tem como. Você conseguiu alugar esse jogo, cara? Você achou ele pra alugar? Sim, ele tinha pra alugar. E, cara, você meio que controlava o seu personagem em primeira pessoa, né? Porque daí você viu o Pikachu vindo na sua direção, entendeu? Mas tem um experimento disso aí que virou aquele negócio do Pokémon hoje em dia, né? Que você brinca com Pokémon e tal. Mas você não fala com eles, né? Ah, que você brinca. Eu ouvi que você briga com o Pokémon. Falei, caralho, eu quero jogar isso. Cara, com ele só quer fazer maldade com os bichos, mano. Não, acho que o Cardoso tá falando daquele acampamento que você monta no Sword and Shield, Sim, né? tá ligado, Isso. tá ligado. É uma referência, pô, aí, ó. Tá vendo? É, pode ser. O problema é que no Rei Yu Pikachu, o jogo era muito limitado. Primeiro que ele era travadão pra você andar com o seu personagem. Você usava o botão C de câmera pra controlar a câmera, só que era horrível. Era um controle de câmera péssimo, super rígido e tal. E os ambientes, eles eram muito limitados. Tipo, tinha os brinquedos pra você brincar com o Pikachu que você não conseguia interagir direito. Era literalmente um jogo que você brincava, tipo, por 10 minutos ali, até ver que, tipo, passava. As primeiras palavras que você falava com o Pikachu era Pikachu, ele entendia. Não vai rolar. Aí não rolava. Ele era a definição da ideia boa que é totalmente errada. Porque, mano, pensa o tanto que a ideia vende quando você vê isso na propaganda. Mas tinha alguma progressão? Tipo assim, dava em alguma coisa ou era só brincar mesmo? Se eu não me engano, ele tinha umas missõezinhas muito básicas, assim, mas o core do jogo era a comunicação com o Pikachu. E se a comunicação não funcionava, você não podia fazer nada direito, né? Você ficava lá... É tipo o início, assim, da Siri, sabe qual é? No iPhone, que você ficava falando e ela não entendia, sabe? Sim. E aí você falava, foda-se, não vou ficar usando isso aqui. Era meio isso, assim. É tipo isso, só que milhões de vezes pior, né? Bem pior, bem pior. E é uma decepção pras crianças. Imagina, o gringuinho lá comprou todo felizão lá o jogo e não consegue fazer muita coisa. Porque ele era muito mais uma caixa de brinquedo do que um jogo em si. E era uma caixa de brinquedo que já vinha de fábrica sem funcionar. E é por isso que hoje em dia você conversa com Pokémon, porque você ficou frustrado com isso e você conversa com pelúcia de Pokémon. Não, eu estava dando exemplo. Mas eu não vou mentir. Quando eu era pequeno, tipo, eu olhava pro meu jardim e falava, imagina se tivesse um Oddish ali com meu primo e tal. Isso a gente fazia mesmo. Eu também era, assim. Que infância. Criança, né? Até que lançou Pokémon GO e a gente teve isso na vida real. É verdade. Só uma coisa aqui sobre um adendo sobre o Rei Yu Pikachu, é que eu concordo que era uma ideia maravilhosa pra época, né? Claramente não deu certo. Mas uma coisa que é muito legal até hoje é a caixa dele, cara. Ele vinha numa caixa grandona e tinha um Pikachu 3D grandão, assim, né? Tipo, que, pô, pra época era super bonita a caixa. E eu lembro que eu vi ela na loja uma vez vendendo e ela chamava muita atenção porque era uma caixa muito grande. E eu sempre quis ter por causa da caixa. Olha só, o doente que quer colecionar. Até hoje já comprou 3 caixas, né, Daniel? Pode falar. Cara, o Rei Yu Pikachu, ele era um daqueles jogos do 64 que você achava, sei lá, no Mercado Livre da vida, vendendo muito, muito, muito barato. Afinal de contas, não é um jogo grande coisa, né? E ninguém queria jogar isso. Flopou hardíssimo, eu imagino. Flopou demais. Mas hoje em dia, como tudo de retro game, ele é bem caro, assim. Você até encontra as versões, tipo, japonesas e tal do jogo um pouco mais barato, mas a versão americana mesmo, você vai pagar, sei lá, R$1.000. Por um jogo que não funciona. Por um jogo que não Se o funciona. quilo de café tá R$40, você imagina quanto tá o Rei Yu Pikachu, entendeu? Então... Mano, e sabe uma curiosidade? Tipo, eles nunca lançaram, eu acho, mas eu me lembro de ter visto uma demo do Rei Yu Pikachu pra DS. Porque o DS, ele tem um microfonezinho, né? E aí você interagia mais ainda com o Pikachu. Tipo, você podia tocar música com ele, que tinha, tipo, meio que uma guitarrinha, umas marimbas, assim, na tela de toque, que você podia tocar. E aí o Pikachu meio que cantava e brincava junto com você. E aí você tinha mais formas de interagir com ele, que não necessariamente era falando, né? O que melhorou bastante. Mas eu acho que isso era só demo pra evento, assim, meio que tech demo, sabe? Vendo essas decepções do Coelho, eu fico pensando que a da luva, né, e o Pikachu agora foram coisas que eles só lançaram na época errada. Se lançasse isso, tipo, agora, bonitinho, tipo assim, com uma função, tudo bem que hoje em dia a gente é meio sem graça de viver, né? Então as pessoas não ficariam mais tão empolgadas. Mas, tipo,
criança com uma luva daquela funcionando direitinho, tipo com touch. Nem que fosse, sei lá, você acoplava seu celular na luva e mexia nas coisas. E um jogo do Pikachu que o microfone funciona e tem uma inteligência artificial que te entende minimamente bem. Essas coisas seriam, tipo, muito sucesso. Sim. É porque nessa época também existia uma parada que a tecnologia ia ser esses gadgets, né? Porque aí você pega, sei lá, Yu-Gi-Oh!, por exemplo, ele tinha um negócio que ele botava no braço, que ele colocava as cartas, não sei o quê. E aí o Ben 10, ele tinha um relógio. E, tipo assim, tudo era um gadget assim. Hoje em dia tudo virou uma tela, né? Tipo, hoje em dia é um celular. Exatamente. É, mas eu acho que isso era muito pra vender brinquedo também, né, cara? Tipo, no caso do Yu-Gi-Oh!, por exemplo, e do Ben 10, era muito mais pra vender brinquedo do que pra outra coisa. Ah, mano, eu tô triste aqui agora, tô chorando. Enquanto vocês estão falando aí, eu tô relembrando do Rei e o Pikachu vendo umas gameplays. E aí eu encontrei uma gameplay aqui, tipo, do final do jogo, onde você tem que say goodbye to Pikachu. E aí meio que o Pikachu chega pertinho de você. Goodbye, Pikachu, goodbye. É, você fala... E aí o Pikachu faz uma carinha muito triste e o olhinho dele meio que reage a isso. Aí ele sai meio que andando de costas pra você, meio tristezinho, assim, meio cabisbaixo. Gente, mas por que fazer isso no jogo? Márcia, ele olha pra trás e ele com a cara mais triste do mundo, meio longe de você já, ele levanta a mãozinha, tipo, e balança, tipo, te dando tchau, assim. Gente, caraca, não, final mano. tinha que terminar feliz. Mas ele vai com os amiguinhos dele. Vocês vão ser amigos pra sempre. As crianças em depressão. Apenas uma pessoa chegou nesse ponto, né? Exatamente, a única pessoa que terminou esse jogo gravou a Tá em gameplay depressão dele. até hoje, essa pessoa aí. Exatamente. Nunca se recuperou Que disso. horror. Eu vou puxar um jogo aqui, gente. Vai. Eu queria falar um negócio do Pokémon, mas é que a gente vai daqui a pouco vai ser um programa sobre boas ideias de Pokémon. Péssimos jogos de Pokémon. Exatamente. Ou seja, todos. Não, olha aí. Respeita aí o Pokémon. Desculpa, o Red foi legal. O Red e o Blue foram legais. Stadium, né? Stadium foi muito bom. Exatamente. Cara, eu queria citar um jogo aqui, que é um jogo muito aleatório, chamado Mind Jack. Mind Jack é um jogo de 2011, que, cara, tipo, ele era meio que um Gears of War, assim, em termos de mecânica, aquela coisa, foi moda, né, graças ao Gears of War que popularizou, de você poder fazer o cover, né, e dar o tirinho, e era um jogo em terceira pessoa. Aí depois até o Resident Evil também adotou isso, do cover e tal. E ele tinha muito isso, a base dele era isso. O jogo era um jogo merda, tá? Mas o jogo tinha uma mecânica muito maneira, que o seu personagem, ele podia entrar na mente dos inimigos e fazer com que esses inimigos lutassem por ele. Quando você derrotava um adversário qualquer ali, um botzinho da máquina, ele ficava, tipo, meio caído assim, meio boladão, e aí você usava seu poderzinho lá, e você tomava a mente dele, e aí ele lutava por você. E aí ele ia junto com você atirando nos inimigos. Cara, isso era muito maneiro. Infelizmente o jogo era horroroso, mas a ideia era muito legal. E o principal é que ele, tipo, de certa forma, ali depois veio o Watch Dogs, né? Que, tipo, fez bem a coisa de você poder hackear os seus inimigos, né? Fez bem não, né? Fez um pouco melhor. De você poder hackear inimigos, e agora saiu esse último Watch Dogs, que é o Legion, que você consegue hackear e jogar com as pessoas que você hackeia, né? Tipo, você pega elas e você joga com os NPCs, assim. Isso é legal. Que é uma ideia também incrível de hacker e que o jogo também não é tão legal, assim, né? É engraçado, eu acho que os caras têm que esquecer esse negócio de hackear de coisas, né? Já passou essa época da hype do hack, né? Ai, gente, é muito 2002, sabe? Sim. Pô, eu ainda tô nessa, eu gosto, cara. Então tá bom, gente, continua fazendo. Essa coisa do controle da mente, né? De você hackear os robôs, hackear os bichos e fazer com que eles lutem por você é uma coisa que eu acho muito legal, assim. Eu lembro que eu jogava RPG de mesa, tinha umas magias que você fazia isso. Não, amigo, eu acho legal, enquanto mecânico, isso é super legal. Eu não acho legal esse estereótipo do hacker, sabe? Essa coisa meio Watch Dogs, tal, esse estereótipo. Mas enquanto mecânico, eu acho super legal. Entendi. O Mind Jack eu acho que é um jogo péssimo, assim, tipo, que tinha essa ideia que era uma ideia muito maneira. Ela é simples, assim, tipo, até a execução dela era fácil, era simplesmente um comando que você dava lá e você executava essa ação. O Watch Dogs é muito mais complexo, né? Porque você hackeia não apenas um adversário, você vai hackear, sei lá, a luz, a câmera, o carro, enfim. E eu acho que o Watch Dogs, ele também é um exemplo de um jogo, principalmente o Legion, né? Que ele tem essa mecânica de você poder hackear simplesmente qualquer personagem. E qualquer personagem que está ali se torna jogável a partir do momento que você consegue hackear ele, né? E recrutar ele. Mas o jogo, no fim das contas, também não é tão legal. O Cardoso jogou mais, eu achei esse Watch Dogs até. Não sei o quanto você curtiu, não lembro na época se você conseguiu jogar muito, mas... Eu não consegui jogar muito porque eu joguei no Xbox Fat, tava rodando mal pra caralho no Xbox Fat, mas eu gosto da brincadeira de hackear as coisas, porque, sei lá, tinha, sei lá, um drone que dava pra
carregar um humano. Daí você ia hackeando um drone, ia voando e tal. Mas assim, é tipo um filme da Sessão da Tarde que você sabe que vai ser uma merda, mas mesmo assim te diverte. É a mesma coisa pra mim. Eu sei que o jogo é uma merda, mas eu acho ele divertido. Justo. Eu gosto muito da ideia. Assim, essa coisa de você hackear o drone, hackear as paradas, já era uma coisa que tinha no Watch Dogs 1 e Watch Dogs 2, né? Talvez em menores proporções, sei lá. Mas o lance de você hackear os NPCs era uma parada exclusiva do Legion. E que, cara, quando eles anunciaram, eu achei, assim, incrível. E, tipo, eu nunca curti muito Watch Dogs. Então, quando eu vi o trailer, cara, o cara hackeando a velhinha na rua e aí jogando com a velhinha, sabe? Fazendo as missões com a velhinha. Eu falei, caraca, isso aqui é muito maluco, cara. Tipo, nunca imaginei uma parada dessa. E aí, quando eu joguei o jogo, é só mais um jogo da Ubisoft de mundo aberto. Famoso Ubisoft Game. Pois é, cara. Um jogo bem sem alma, assim. Eu acho uma pena, porque a ideia é muito boa. Eu, pelo menos, achei. Mas e você, Márcia? Sei que você tem mais jogos aí que você quer falar. Você falou bastante do Donkey Kong. Que boa ideia tem aí pra você que num jogo que não é tão bom assim, vai? Agora eu vou machucar outra pessoa. Brincadeira. Então, eu quero falar do meu queridinho de reclamação, que é o Death Stranding. Também não é nenhuma novidade. Mas Death Stranding também foi outro que eu fiquei extremamente decepcionada. Eu fiquei tão decepcionada que isso me deu raiva. Mas o Kojima me enganou. Eu tenho motivos pra ficar chateada. Porque o Death Stranding, eu acho que ele tem uma ideia muito boa. Eu acho legal aquele universo, a sensação que ele quer te passar, a mensagem, etc, etc. Eu acho isso muito legal. Mas eu acho que a execução demorou tempo demais. Nenhum jogo precisa de 60 horas de duração. Já começa aí. E é um jogo que no início, ele quer te ensinar as coisas de uma maneira muito sofrida. Ele quer que você sofra muito no início. E eu acho que esse sofrimento, ele é muito prolongado. E isso ser no início, eu acho que é um ponto muito negativo. Porque no início a coisa tem que ser muito legal pra te segurar. E depois você pode ir, né, enchendo uma linguiça ali. Mas o Death Stranding são tipo 15 horas pro jogo começar a ficar do jeito que ele deveria ser desde o início, na minha concepção. E quando a gente via os trailers antes de lançar, parecia que ia ser uma outra coisa. Porque os trailers eram muito focados na história, nas cutscenes que são muito bonitas e tal. E não mostrava tanto do gameplay. Ou o que mostrava do gameplay era sempre a mesma coisa. E como a gente não sabia que o jogo era só andar, a gente achava que aquilo era só trechos. E não, o jogo é só andar. Eu acho que pra mim a decepção com Death Stranding é muito mais um erro de comunicação do jogo, de como ele foi vendido, do que o jogo é em si. Porque tanto que a primeira vez que eu joguei, eu detestei, eu fiquei com muita raiva de ter comprado esse jogo no lançamento, porque eu realmente estava esperando uma coisa bem diferente. E na segunda vez que eu voltei a jogar e eu já sabia o que esperar do jogo, eu aceitei o que era o jogo, e aí eu consegui começar a olhar com outros olhos e curtir o que me agradava naquilo ali, ao invés de focar só em ficar reclamando de tudo. Então, pra mim, a minha decepção com esse jogo são dois lados. Um é a comunicação dele, que eu achei errada. Ele foi vendido de uma forma que não dava a ideia exata do que era o jogo, ainda por cima porque é um jogo bem diferente do que a gente tá acostumado pra um jogo desse tamanho. E com essa coisa de que ele demora tempo demais. Ele podia demorar um pouco menos. Ele podia demorar metade da duração que ele tem. Seria ótimo pra mim. Sabe o que é engraçado? É que eu acho que o início dele, ele é muito bom, né? E, tipo, o iniciozinho ali, vamos dizer, as primeiras 2 horas, talvez, primeiro 1 hora ali, sei lá. Ele tinha que ser mais assim, durante. E aí não é que ele fica ruim. Ele fica cansativo. Ele entra num outro ritmo, depois que você começa a entender mais sobre o jogo. Aí ele te coloca realmente no que é o jogo, e é bem diferente do início ali. O início do jogo é super emocionante, pô, ele começa com uma trilha sonora fortíssima, né? Tipo, a trilha do jogo é muito boa, né? Mas o início é muito, 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 muito forte, e depois ele vira de cabeça pra baixo, assim, né? E depois ele desvira um pouquinho de novo. Mas assim, eu gostaria muito que ele tivesse mantido o ritmo, sabe? Não precisava ter picos de coisa muito legal toda hora, mas podia ser, sabe, a primeira 1, 2 horinhas ali, ele por mim, se fosse esse ritmo por bastante tempo, seria ótimo. Eu concordo com tudo que a Márcia falou. Mas você concorda, amigo? Eu fiquei com medo de magoar seus sentimentos, porque eu sei que você gostou muito. Então, mas nas primeiras 15 horas de jogo, que não faz o menor sentido, porque existem jogos que tem, sei lá, 9 horas, 8 horas, 10 horas, você passa 15 horas pra chegar num ponto de você começar a gostar, de você começar a curtir os personagens. De você começar a achar ok. O jogo deveria começar nas 15 horas ali. Exatamente. Mas eu realmente, assim, eu gostei muito do jogo porque eu consegui passar por essa etapa e consegui entender por que essa etapa existe. Mas muita gente vai dropar e muita gente não vai gostar de Death Stranding por causa dessas 15 horas, e eu acho que faz todo sentido. Ouviu, Kojima? Ouviu,
Kojima. Volta a fazer jogo de solzinho na sua mão aí, Kojima. Só fazer Stranding Game não, entendeu? Olha, eu acho que a gente vai fazer um programa sobre Death Stranding, né? Eu acho não, Sim. a gente vai, até porque a Márcia teve inclusive que jogar o jogo. Eu estou em processo de jogar ainda, porque 60 horas é uma coisa que não existe na minha vida. Então eu estou no processo até hoje. Justo. Então vamos deixar pra comentar mais sobre o Death Stranding nesse programa dedicado a ele. A gente tá prometendo muito, né? Cyberpunk, Death Stranding, não sei o quê. É fácil prometer, né? Bom, gente, a gente falou bastante aqui, né, de ideias, jogos, assim, que a gente gostou muito do que foi prometido, mas não necessariamente cumpriram. Mas a gente tem que encerrar o programa, a gente tá aqui na nossa reta final agora. Nossa. Tinha muita coisa pra falar, né? A nossa pauta era grandona, mas não deu pra falar tudo, né? Vocês querem uma parte 2? Fala aí pra gente, a gente faz a parte 2 desse programa. Dá pra fazer 1 milhão de partes, né? Então... Eu gostaria, gente. Manda pra gente lá no Telegram e também lá nas redes sociais pedindo se vocês querem uma parte 2, que eu acho que tem bastante coisa que a gente podia falar ainda que não falamos nessa. Porque é interessante, cara, dessas ideias, né, que acabam não dando muito certo, mas que podem dar certo um dia, quem sabe. Sim. Ou manda um e-mail também, né, pro Cardoso, tem um e-mail dele aqui, que fica na descrição. Pode mandar um e-mail pra gente, que a gente... Tem tempo que a gente não faz lendo e-mails, lendo comentários, né? Verdade. É verdade. Manda aí pra gente, galera. Tem bastante tempo. Mas antes de encerrar, vamos fazer um Final Level Cast Indica, Coelho? Vamos nessa, então. Então começa com você aí, pô. Já que você quer ir nessa, então vai, mano. Não, vambora. Final Level Cast indica, cara. Então bora, pô. Vou indicar um jogo que é uma boa ideia, mas que a execução, de repente, não foi tão boa ideia assim. Pô, e tu vai indicar? Ué, vou falar o que eu tô jogando, uai. Ah, tá bom. Ainda estou jogando, ok? Eu sei que já foi lançado há um tempo, mas, mano, Pokémon é Pokémon, né? A gente é gado, né, Dan? Você me entende. Meu Deus. Ainda tô trocando com os amiguinhos, entendeu? Já peguei minha mídia física, então eu tenho a mídia digital e a mídia física. Então a gente reclama, mas na verdade, a gente é parte do problema. A verdade é essa, entendeu? Eu não sou, não. Mas, cara, a ideia de fazer um remake da região de Sinnoh, cara, era uma ótima ideia. Porque, pô, Pokémon Legends Arceus tá quase lançando aí. E, cara, é um remake de um dos Pokémon que tem a história mais incrível. Então, pô, vamos fazer uma coisa muito incrível. Só que aí a Nintendo colocou o jogo na mão do outro estúdio, que não era bem a Game Freak. Provavelmente não deu liberdade absolutamente nenhuma pra eles, porque é a galinha dos ovos de ouro. Então eles fizeram exatamente o mesmo jogo com os personagens Boripoke, né, mano? Mas ainda tô jogando. A gente já falou bastante sobre isso. Mas é isso, cara. Tô querendo indicar novamente aí, apesar de tudo. Eu sou um gado da Nintendo. Eu sou um gado da Nintendo. Pronto. Obrigado, Márcio. Eu não sei se é uma indicação ou um pedido de socorro, mas tudo bem. Coelho, se estiver tudo bem, se você precisar de ajuda, tussa 3 vezes. Gente, olha só. O Casimiro Pronto. falou que esse jogo é muito forte, que Pokémon é muito forte, entendeu? E aí, Cardoso? E aí? Porra. Então tem que jogar, Cardoso. Casimiro mandou jogar, tem que jogar, irmão. O Daniel é um filho da puta, porque eu não tenho que responder. O Casimiro Miguel é o motivo da minha alegria, da minha felicidade. Eu tenho que fazer tudo que ele me pede. Então pronto. Que isso, Cardoso tá baixando o jogo ali agora do Switch? Que isso? É isso que eu tô vendo? Exatamente. Ó, posso fazer uma recomendação de verdade? Sério? De novo. Ah, então essa não foi. Essa não foi de verdade. Essa foi uma piada, né? Entendi. Então tá bom. Não, vai. amigo. Joguem Neo, The World Ends With You, é muito bom e a Square Enix disse que vendeu pouco, então dá mais dinheiro pra Square Enix continuar com essa franquia, por favor. Pronto, falei. É isso. Neo, The World Ends With You, quem não anotou ainda, agora anota aí. Procura análise lá no meu canal, pronto. Caiu o merchan. Cardoso, manda bala aí. Eu queria indicar, mas eu queria criticar também ao mesmo tempo, porque assim como o Coelho eu também sou gado. Aí, ó, tá vendo? Falou de mim. Eu estou jogando GTA San Andreas na Definitive Edition por via de xCloud. A Definitive Edition do GTA ela precisava de mais carinho e precisava de mais atenção por parte da Rockstar. Eles colocaram na mão do estúdio que fez os portes pra celular, né, dos jogos, tanto do GTA 3 quanto do Vice City quanto do San Andreas. E tá tudo cagado, tá feio, tem diversos problemas técnicos que eu espero que eles corrijam com o tempo, mas de toda forma é um valor agregado muito alto de R$300 por 3 jogos que nem foi feito um trabalho tão legal assim. Mas, em compensação, como eu sou um otário, eu estou jogando o GTA San Andreas pelo Xbox Cloud Gaming e tô gostando muito. Eu acho que é um jogo que foi muito importante pra história dos videogames, de fato. É um jogo muito legal, foi muito importante pra mim. E tô curtindo jogar e tô gostando bastante de estar jogando no Xbox Cloud Gaming, porque eu posso botar a culpa de todos os problemas que acontecem no xCloud. E, porra, tá dando um problema aqui, mas eu acho que é o xCloud. E aí eu tento não ficar com tanta raiva da Rockstar assim. Mas eu tô muito feliz com o serviço, inclusive, do xCloud. Tá funcionando bem pra caralho.
Claro, porque o serviço você pode botar a culpa dos seus erros e dos erros dos outros nele, é fantástico. Exato. E assim, sinceramente, agora tirando a parte da brincadeira, tá sendo bem parecido com eu instalar o jogo no meu PC ou no meu iPad e jogar direto do iPad ou do PC, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito positivo e fico pensando no futuro disso, assim, que vai ser muito legal gente que não pode comprar um console poder ter acesso a esses jogos por via da nuvem, sabe? A gente achou que isso nunca fosse possível no Brasil, né? E hoje a gente tá vendo que de fato é possível. A Microsoft dando aula, mano. É bizarro. Não, muito foda, muito foda. Eu vou indicar, mas criticando, mas GTA San Andreas é muito foda. Tá certo. E você, Dan? Eu? Ué. Pois é, tem que indicar alguma coisa, né? Tá bom. Posso indicar filme? Pode. Então tá bom. Eu vou indicar um filme que saiu na Netflix, saiu no ano passado, que é o Tic Tic Boom. Ai, eu amei esse filme, ele é perfeito. Pois é, muito legal, cara. Ele é um filme com aquele ator que fez o Homem-Aranha, né? O Andrew Garfield. E ele conta a história de um roteirista, né? Chamado Jonathan Larson, que foi um cara da Broadway, né? Dos musicais e tal, importante, né? Uma referência do teatro americano. E aí conta como foi ali o período dele na época dos 30 anos, né? A virada pros 30 anos, em que ele, né? A história dele acabou fazendo essa peça aí, que é a peça Tic Tic Boom, né? Que é uma peça muito famosa. E o filme é muito tocante, é muito legal. As atuações são muito boas. E eu não sou o maior fã de musical do mundo. Tá errado, já não pode ser mais meu amigo. Eu não sou muito fã, não é o tipo de filme que eu costumo assistir. E esse eu curti, e achei bem legal, então eu recomendo fortemente. É um filme que é bem bonito, bem legal. E as músicas são muito boas, assim. E ele é dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, né? Que é o diretor do Hamilton, que foi um outro grande musical muito foda, né? Verdade. Esse eu não vi ainda. Pô. Tô devendo. Amigo! Por favor, não. né? Poxa. Por favor. Desculpa, gente. Me perdão. Eu não posso continuar conversando com você enquanto você não assistir Hamilton. É isso. É isso. Eu também me recuso. Eu também não assisti Hamilton. Então vocês dois. Então expulsa o podcast até assistir Hamilton. Exato. Amigo, aproveita e descansa suas mãozinhas assistindo esse musical. Muito bom. Tá bom, tudo bem. Eu vou me recolher aqui no meu silêncio e vou deixar que a Márcia e o Cardoso encerrem o episódio. Márcia, faz sua indicação e encerre o episódio. Já vai dando play no Hamilton aí, enquanto isso. Tá bom. Bom, eu vou indicar uma das poucas coisas, além de gravar aqui com vocês todas as semanas, uma das poucas coisas que me trazem um sorriso no rosto, uma calma no coração, uma felicidade genuína, que é assistir, eu não sei se eu chamo de dorama, porque eu descobri que é um termo que talvez não seja muito legal, mas enfim, um K-drama, talvez, não sei, que é o Hometown Cha-Cha-Cha, que é muito legal. Tá aí na Netflix. É uma coisa bem sessão da tarde, bem aguinha com açúcar. É uma novelinha coreana, muito gostosinha de assistir. E, sabe, me deixa feliz. Eu gostaria que mais pessoas tivessem esse sentimento. Eu tenho um guilty pleasure, assim, de um doraminha japonês, que também tem na Netflix, ele chama Good Morning Call. É bem bobinho, mas é legalzinho. Eu vou anotar aqui. Então, eu nem diria que meu guilty pleasure começou como um guilty pleasure, mas hoje em dia é apenas extreme pleasure. Porque eu tenho, assim, um momento da minha vida que eu acordo de manhã, eu faço meu pãozinho na chapa com um cafezinho com leite, eu deito na minha cama e eu dou play. E é muito gostosinho. É, tipo, uma historinha bem de, tipo, vizinhança, tem o casalzinho principal, que tem um romancezinho e tal. Aquele romance bem sessão da tarde, tipo, os dois não se bicam muito, mas, na verdade, eles se gostam. E aí tem os vizinhos que são meio fofoqueiros, tem aquela coisa da sensação de comunidade, de meio que família que os vizinhos têm entre si, né, e a vizinhança toda ele tem. E é, tipo, num lugar bonito, as coisas são bonitas, as pessoas são bonitas, a história é legal e é muito comfort série, assim, pra mim. Então, recomendo. Legal. Então, é isso, né, galera? É isso. Não se esquece de deixar o like lá no Spotify, de seguir a gente, de dar uma resenha lá no iTunes, que a gente ficou muito feliz também. E semana que vem a gente tá de volta, todas as semanas, às 10 horas da manhã. É isso. Tchau, gente. Tchau, Daniel. Valeu. Tchau, gente. Até semana que vem. Muito obrigado, amigos. Sigam a gente nas redes sociais. Tá tudo aí. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Eu posso me despedir, gente? Ou eu tenho que terminar o Hamilton? Tchau, Dan. Vai assistir. Tchau. Eu também vou. Este podcast foi editado pela Maremoto.